Fala galera, muito boa noite. Falei que a gente voltava? Foi rapidinho, acho que nem deu 24 horas ainda e já estamos de volta aqui com a nossa super live, a nossa live de abertura, galera. Isso aí. Mas antes de mais nada, eu já quero fazer a minha audiodescrição. Então, muito boa noite. Eu sou o Murilo, eu sou um homem pardo, tenho barba, estou de óculos, estou de boné preto, de fone preto, de camiseta branca e com o braço tatuado. Fechou? Então, muito bem-vindo, galera. Já deixa o seu like, já manda lá no Discord. Corre lá, galera. Bora para a live. Começou. Tá bom? Então, lembrando que hoje a gente tem um conteúdo bem legal. Hoje a gente vai falar um pouco sobre os desafios, tá? A gente tem também uma convidada para falar de AWS também, galera. É isso aí, mas não vou dar muito spoiler para vocês ainda não, tá bom? Então, já aproveitando, já coloquem aqui da onde vocês são, de que cidade vocês são. A mesma dinâmica de ontem. Bora movimentar essa nossa live. Já tem uma galera dando boa noite pra gente. Então, muito boa noite, Isaac. Júlia, muito boa noite. A Júlia estava aqui ontem, eu lembro dela. José, muito boa noite. Então, já corre lá no Discord, já pede para a galera vir aqui para a live. E não esquece de deixar o like, tá, galera? E compartilha também, que eu acho que é legal isso que vocês estão criando em conjunto, né? Então, é legal isso que a comunidade de Hackathon tá fazendo, né? Então, bora compartilhar essa nossa live. Kevin aqui, muito boa noite, Kevin. Seja bem-vindo à nossa live. Então, galera, eu já queria trazer o nosso primeiro convidado, que ele estava aqui comigo ontem. Mafra, muito bem-vindo. Boa noite. Boa noite para você, Murilo. Boa noite para todos. Os nossos queridos e maravilhosos datatoners, né? Que a gente ontem começou a cunhar esse termo. Então, pessoal, olha, muito obrigado por vocês estarem aqui conosco. Eu, de novo, dou as boas-vindas em nome da comunidade de inovação, que é a patrocinadora, vamos dizer, do lado do ONS, deste evento, né? Que está chegando na sua terceira edição e está cada vez melhor, né? Porque a gente está aprendendo com vocês e está oferecendo esses dados maravilhosos que o ONS fornece ou produz, né, para o setor elétrico, para a gente poder fazer uma análise aí muito bacana sobre dados de vento e dados de carga, né? E aí, logicamente, hoje nossos mentores de negócio que vão estar aqui conosco vão detalhar melhor para vocês poderem já começarem a pensar aí como é que vocês vão atacar aí os desafios, né? Como é que vocês vão propor as soluções para a gente poder trabalhar aí no final de semana. Também queria agradecer, logicamente, a AWS, que está conosco já nessa edição. Ele já é um patrocinador dos outros datatons, e a gente gosta porque eles estão assim, trabalhando conosco e ajudando a gente a andar nessa nossa jornada rumo à transformação digital. Então, sem mais delongas, né, eu queria agradecer em nome do ONS, da Comunidade de Inovação, Comunidade de Dados e pessoal da TI, né, onde eu trabalho. Queria agradecer muito vocês e desejar muito boa sorte e que vocês se divirtam, né? Que vocês tenham um tempo legal aí nesse final de semana com a gente e que a gente, no final, tenha aí ideias muito bacanas para a gente poder utilizar nos nossos processos, que vocês conhecem, que são muito importantes para que o Brasil possa ter luz, né? Então é isso aí, meus amigos. Murilo, com você, estamos aqui. Valeu. Valeu, Mafra. Eu vou deixar você aqui no backstage já já. Eu chamo você aqui e vou dar alguns recadinhos para essa galera. Fechou? Fechado. Valeu. Então, galera, então eu vou antes da gente começar com os nossos conteúdos, falando um pouquinho de desafio e de AWS ali para o final da nossa live, eu queria mostrar para vocês um pouquinho do que vai acontecer no nosso hackathon, né? E dar algumas dicas também, tá bom? Então, aqui, antes de mais nada, eu quero apresentar a nossa Hackathon Manager, tá? A Carolina Cássio, a famosa Tia Carol. Tenho certeza que você já deve ter recebido uma mensagem dela, ou você já deve ter mandado uma mensagem para ela. Ela vai ser a nossa Hackathon Manager, tá? Então, qualquer problema, qualquer coisinha, qualquer desconforto, pode chamar ela, que ela vai estar ligada nesse nosso hackathon para ajudar vocês, tá? Se eu não me engano, hoje mesmo, depois da nossa live, ela já deve estar lá pelo Discord, fechado? Então, já queria falar que também é uma produção da Sai do Papel, esse hackathon, tá, galera? Então, a Sai do Papel agora está fazendo esses hackathons, então já queria agradecer a ONS por confiar no trabalho da Sai do Papel. Então, a Sai do Papel com um time maravilhoso aí também, que sem eles, o hackathon acho que
que não aconteceria, né? Então, obrigado aí a todos os envolvidos desse projeto. Então, aqui é a nossa terceira edição do nosso Dataton. Então, a gente falou ontem sobre isso, que já era a terceira edição. Então, tanto é que o Mafra já batizou você de Peraí, eu vou colocar ele aqui de volta, que eu já me perdi. Como que é mesmo, Mafra? O nome é Datatoner, certo? Datatoners. Aí, galera. Então, eu já vou deixar anotadinho aqui. Agora eu vou chamar vocês de Datatoners. Você está mutado, Mafra? É isso aí, são os data toners que são os data lovers, né? Os caras que gostam de Isso. mexer com dados, né? Então, já estão aqui conosco, já carteirinha, já sócio-atleta do Datatons. Boa, legal demais. Valeu, Mafra, pela dica. E ó, já aproveitando, galera, só falando uma curiosidade, eu vou começar essa semana um curso de dados e ó, quem sabe no próximo eu nem venha como host e irei participar desse Dataton. Então, bora lá e vou aguardar ansiosamente a quarta edição. Então, vou falar um pouquinho do cronograma para vocês, tá, galera? Então, aqui no dia 25, das 10 horas da manhã até as 11, são as rodadas de mentorias, tá? Depois eu explico para vocês como que vai acontecer essas rodadas. Do meio-dia a 1 hora é o intervalo para o almoço, tá? Das 2 da tarde às 3, rodada de mentoria também. Tá legal que vocês vão ter sempre mentorias aí para sempre sempre trabalhar na ideia de vocês. Das 5 da tarde às 18, rodada de mentoria também. Das 21 às 22, mentoria. Então, pode ver que a agenda de vocês vai estar lotada. Murilo, onde eu vou achar essas informações? Vai estar disponível lá no Discord também, esse cronograma. Vocês podem dar uma olhadinha lá, qualquer coisa, qualquer dúvida, se ficar perdido nas datas, tá bom? No dia 2, no dia 26/6, então das 9 às 10, rodada de mentoria, da meio-dia a 1, intervalo para almoço, da 1 às 2, mentoria, e às 17 é a live de instrução, tá? Então a gente vai dar algumas instruções para vocês, então fica ligado lá que às 17 vai ter conteúdo também. E às 23h59 é encerramento e a submissão dos projetos. Galera, se atentem a esse horário aqui, tá? Do dia 26 às 23h59. Tá? Passou desse horário, a tia Carol vai fechar a plataforma, vocês não vão conseguir mais submeter o projeto. Mas, Murilo, é meia-noite e 1, não vou conseguir. Não vai conseguir, galera. Então, se atentem a esse horário, tá? Por favor. Parte de avaliação. Então, as avaliações acontecem do dia 27 ao dia 29/6, tá? Que é o período de avaliação dos projetos, tá? Tem esse tempo longo que é para os jurados avaliar o projeto de vocês um a um, com carinho, tá? Para ter uma avaliação bem massa e bem legal. E aí sim, no dia 30/6, às 18 horas, é a nossa live de encerramento, é a live de defesa do pitch e premiação e encerramento, tá bom? Então também fiquem ligados nessa data e no horário. Lembrando que a gente, além de deixar disponível para vocês o cronograma, o Matheus e a Carol também toda hora vai ficar mandando o lembrete para vocês lá no Discord, tá bom? Então fiquem atentos lá também no Discord. Critério de avaliação, galera. O que os jurados vão avaliar no projeto de vocês, né? O que a galera vai levar em consideração? Então, é o potencial de impacto, modelo de negócio, aderência ao desafio, inovação da solução, apresentação da solução, que é o vídeo, desempenho da solução, a qualidade da solução, a aplicabilidade da solução, a eficácia e a viabilidade. Tá? Então, levem sempre em consideração esses critérios, tá? Então, que é o critério de avaliação de negócios e a galera mais técnica também que vai avaliar o projeto de vocês, tá bom? E lembrando, como o Mafra falou, a gente está com um squad de mentores aí pronto para ajudar vocês, então cada um com a sua skill, cada um com a sua habilidade para ajudar vocês, tá bom? Informações gerais, galera. Então, essas informações gerais, se é o primeiro hackathon, o que você deve fazer, né? Qual que é o primeiro passo? Primeira coisa, já vai lá no Discord, já vai no canal Nunca Participei. Lá tem muita dica, tá? Então, esse é o seu primeiro hackathon de como que você deve proceder.
nessa sua primeira maratona, tá bom? Então tem várias diquinhas lá que vale a pena vocês darem uma olhada. E para essa galera que já participou, né? E como que essa galera pode ajudar? Ajudando a galera que está começando agora. Então, aquela galera que está procurando time. Se você já é aquele rato de hackathon, como a gente costuma dizer, vai lá, dá uma moral pro seu amigo, fala para ele que ele deve fazer o acesso, como que ele faz para escolher o desafio. Então, vale a pena você ajudar essa galera. Então, galera, a comunidade acaba se ajudando, né? Então, a nossa comunidade ela é muito sólida, um acaba ajudando o outro. Então, faça parte da comunidade, você também, se é a sua primeira vez aqui. Código de conduta, galera. Eu sei que isso é um assunto chato demais, tal. Ela vem com esse assunto de novo, mas lembrando que o código de conduta todos estão respaldados, tá? Então, eu como host, a galera que está aqui que vai de speaker, que vai falar para vocês, também estão respaldados pelo código de conduta. Então, vocês, todo mundo que está participando do nosso hackathon, está respaldado pelo código de conduta. Então, tome cuidado com as brincadeiras que vocês façam, tá? Então, o que pode ser engraçado para você não vai ser engraçado para mim, não vai ser engraçado para o Paulo, não vai ser engraçado para a Fernanda, tá bom? Então, tome cuidado com os tipos de brincadeira que vocês façam, tá? E se você não se sente confortável, tá se sentindo, se sentiu incomodado com alguma situação, você não quer falar comigo, não quer falar com o Matheus, pode falar com a Carol. Chama a Carol, que a Carol vai ser a manager desse evento. Então, qualquer coisa que você não se sinta confortável nesse evento, você pode chamar ela. Mas tenho certeza que o nosso hackathon vai ser maravilhoso. A gente não vai ter esse tipo de problema, galera. Então, bora lá para o próximo passo de autenticação no Discord, né? Então, depois que você entrou lá no Discord, que você fez a sua inscrição, você recebeu o link para entrar no nosso Discord. Então, o primeiro passo que você deve fazer é já fazer a sua autenticação com o bot, porque lá ele vai te mandar o link para você entrar na plataforma da Xiaomi. E é por lá que você vai fazer a autenticação, a formação da sua equipe também. Tá bom? Então é bem simples. É acessar a plataforma do Discord, você vai ir no canal Autenticação e digita acesso. Só manda isso para o bot. Logo em seguida, o bot vai mandar uma mensagem para você no privado, tá bom? Com algumas orientações. Montagem de time, como que vocês vão buscar um time, como vai acontecer a formação das equipes, tá? Então, o que é legal, se você ainda não tá com uma equipe formada, se você ainda não fez o match com sua equipe, você vai lá no canal Busca de Time. É bem legal, você vai lá, faz uma breve descrição da sua skill. Se você já participou de hackathon, é interessante falar, se você já ganhou algum hackathon. Então, você faz a sua mini build ali para a galera entrar e ver e se interessar em chamar você para o time, tá bom? Então, é bem simples isso aqui também, e é legal que a galera da Sai do Papel também vai estar lá no Discord para auxiliar vocês em relação a essa formação das equipes, fechou? Para marcar a mentoria, galera. Então, como que faz para marcar as mentorias? As mentorias elas vão acontecer daquele formato que eu mostrei no cronograma para vocês, tá? Então, ela vai ter uma sala virtual dentro da plataforma do Discord, tá? E nessa sala, o participante deixará um pedido de solicitação de mentoria, no qual deverão conter algumas informações do grupo, tá? Então, é legal você colocar sempre lá o número da sua equipe, o nome da sua mentoria, né? Qual é o tipo da mentoria que você quer? Se é uma mentoria técnica, se é uma mentoria de pitch, de negócios, e qual que vai ser a ajuda, né? Então, por exemplo, igual tá ali, ó, grupo 7, mentoria técnica, ajuda com Júpiter. Então, é legal que você consegue falar qual é a sua ajuda, o que você vai precisar. E o mentor já vai estar lá prontamente para ajudar vocês, tá? E o que é legal, galera, aproveitem as mentorias, tá? Aproveita esse squad de mentores, tá? Então, a galera que vai falar aqui para com vocês vai ser mentor também, tá? Então, vale a pena vocês, além de assistir a live, fazer uma mentoria com essa galera, porque ali na mentoria vai ser o grande divisor de águas. Pode ser que o mentor jogue um balde de água fria na solução de vocês, mas não tem problema. Já vi muito time pivotar ali aos 45 do segundo tempo. Isso super acontece nas maratonas, tá, galera? Então, não fique com medo, e o papel do mentor justamente é esse, é sempre provocar vocês, levar vocês para o direcionamento certo, tá? Claro que ali ele não vai falar a resposta para vocês, muito pelo contrário, ele vai sempre provocar vocês, tá bom?
Submissão de projetos, galera. Então, o que, que vocês devem submeter, aonde e quando, tá? Então, submissão de projetos, lembrando que tem um canal também lá no Discord de submissão de projetos, que tem ali o passo a passo que vocês devem submeter, tá? Então, a submissão do projeto da solução do Datatom deverá ser realizada através da plataforma da Xiaomi, que é aquele link que o bot vai te mandar depois que você realizar a autenticação, depois que você criar a sua equipe também, tá bom? Lembrando nas datas e horário, tá, galera? É até as 23h59 do dia 26/6. Já coloca aí para o relógio despertar, já deixa um lembrete, tá? E o que, que vocês devem submeter, né? O que, que vai ser submetido dentro da plataforma? É a apresentação em PowerPoint, um vídeo pitch gravado e o link do repositório público, de 1 a 3 links, tá? E um link da solução, caso você tenha o link da solução. Se for um site, coloca o link lá do site, tá bom? Beleza. Deixa eu parar minha apresentação aqui. Eu acho que essas eram as dicas que eu queria trazer para vocês, tá, galera? Lembrando, já tem gente lá no Discord para ajudar vocês. Se quiser fazer dúvidas aqui também, tirar dúvidas também aqui. Eita, se quiser tirar dúvidas aqui também, fiquem à vontade, tá? O Elvis mandou aqui, isso aqui eu queria colocar. Fala, Murilo, hoje vai ser top. O desafio vai ser apresentado por uns carinhas top aqui da UNS. A adrenalina vai subir aí. Boa, Elvis. Então, galera, essa é a nossa live para falar um pouco dos desafios, né? Então, onde a gente vai realmente não dar o spoiler, mas falar sobre o desafio, né? Vai ser o momento de vocês escolherem o desafio de vocês, tá bom? Então, eu já queria aproveitar essa deixa que o Elvis me deu e eu vou trazer o Paulo Nascimento. Boa noite, Paulo. Fala, Murilo. Boa noite, cara. Boa noite, Paulo, pessoal. eu acho que você vai ser a pessoa que vai falar desse nosso primeiro desafio, que a galera está muito ansiosa. Mas antes eu queria que você contasse um pouquinho o que você faz aí hoje na ONS. Conta um pouquinho para gente. Vou fazer minha autodescrição, então, primeiramente. Né? Paulo, eu vou fazer minha autodescrição misturada um pouquinho do que eu faço, né, para vocês. Eu trabalho na gerência de metodologias e modelos do ONS. Né? Eu tenho uma barba similar ao Murilo, não uso óculos como o Mafra e o Murilo ainda, né? Então, espero prolongar um pouco mais, né, o uso do óculos por alguns anos. Como vocês podem ver, não tem um plano de fundo tão bonito quanto o do Murilo, tão jovial e não tão elegante como o Mafra, então coloquei uma camisa aqui mais jovial, para quem gosta de anime aqui do Naruto, uma camisa do Itachi, uma camisa vinho, estou com a blusa preta. E a gente trabalha no ONS, Murilo, desenvolvendo modelos, né, similares ao desafio, né, modelos de previsão de geração eólica para atender o planejamento da operação, tudo aquilo que os nossos diretores na live de ontem comentaram, né, os paradigmas do planejamento, de inovação tecnológica. Legal, massa demais, Paulo. E ó, se eu tivesse participando desse hackathon, eu acho que eu já sei qual é o desafio que eu iria, sem ouvir ainda a sua fala, tá? Mas, por favor, Paulo, fica à vontade. Eu acho que essa galera aí é toda sua. Se você tiver uma apresentação também, se quiser compartilhar a tela, eu já coloco aqui na tela também, tá? Tá joia, Murilo. Então, primeiramente, pessoal, agradecer a oportunidade de participar dessa terceira edição. É muito legal participar de um evento tecnológico como esse, de inovação tecnológica. Agradecer o nosso querido Mafra, né, o nosso mestre dos magos, mestre dos dados. Então, qualquer dados que vocês precisarem, o Mafra é o nosso mestre do ONS em relação a dados. Então, primeiramente, convido vocês, né, a virem para esse tema, um tema super interessante, um tema atual do ONS, trazendo enormes desafios. A gente está com esse tema participando, né, da transição energética que o país está passando. Né? Eu vou compartilhar a minha tela, pessoal, para a gente, apesar de ser uma conversa, um bate-papo, a gente vai se apoiar em alguns slides. Só um minuto, no ao vivo, um pouco mais interessante.
Então, pessoal, só lembrando, né, apesar de o uso de óculos ainda não ter chegado, né, o esquecimento já acaba batendo, né, com a idade. Então, se eu esquecer alguma coisa, algum tema, pessoal, Murilo, Mafra, puxa a orelha, no final a gente discute um pouco mais, né, a gente relembra, né, sobre os assuntos que ficarem faltando. E para quem escolher esse desafio, né, eu acredito que não vai se arrepender, né, a gente vai ter aí um final de semana para trabalhar em cima desse desafio. Né, seguindo a nossa apresentação, né, de apoio, né, antes de entrar no desafio propriamente dito, né, a gente vai tentar criar uma relação, né, dado todo aquele histórico, né, aquelas aulas, né, dadas, aquela aula dada, né, pelos nossos diretores, né, a gente vai tentar contextualizar e relacionar o desafio com o planejamento da operação. Né? Então, né, esse primeiro slide, né, a gente até mostra para tentar identificar, né, e tentar mostrar os incentivos, né, de uma boa previsão, de uma boa correção de viés, né, e como isso está associado ao planejamento, né, e como isso está associado à previsão de geração eólica, né. Murilo, tudo certinho? Estão acompanhando legal? Certinho, certinho. Estão ok? Perfeito. Vamos seguir então, pessoal. Então, a gente sabe que a correção de viés está diretamente associada à previsão de geração eólica, né? E essa previsão ela está associada a incertezas, né? Incertezas devido a fatores meteorológicos, né? E esses fatores meteorológicos acabam gerando inevitáveis desvios de previsão, né? E para o ONS acaba gerando alguns impactos operativos, como necessidade de maior reserva de potência para quem é do meio, e muitas vezes necessidade de redespacho hidrotérmico em tempo real. Ou seja, eu faço uma previsão lá na sala de controle, o operador do ONS, né, e essa previsão pode vir tendo um desvio para cima ou para baixo, né, eu estou superestimando ou subestimando a nossa geração, aí o operador na sala de controle precisa, né, despachar outra fonte para fazer face àquela geração, né, que porventura possa ter, né, faltado. Né, e isso acaba elevando o nosso custo operativo. Então, nosso objetivo é sempre estar ali melhorando nossos modelos de previsão, né, os nossos modelos de correção de viés, né, para gerar produtos, né, mais assertivos para o planejamento e, consequentemente, reduzir o custo operativo e o custo para o consumidor final. O ONS tem trabalhado muito nisso, né? Então, quando a gente entrou nesse desafio, uma ótima oportunidade, porque a gente lá trabalha exatamente no desenvolvimento desses modelos, né? Nesses modelos de previsão de geração eólica, fotovoltaica, vazão, carga. A gente tem aí dois super desafios, um associado à carga e outro, né, associado à previsão eólica. E nesses modelos, né, de previsão, especificamente para o modelo de geração eólica, né, a gente tem uma concepção, um conjunto de processos, de algoritmos, que está ali trabalhando com dados o tempo todo. Né? Então, a gente recolhe, né, os modelos atuais do ONS recolhem dados de diversas instituições do setor elétrico. Né? Não só dados do próprio ONS, mas dados lá da EPE, dados da CCE, dados da ANEEL, e aí compomos, né, um banco de dados, tratamos esses dados, né, que geram insumos para os nossos modelos de previsão. Adicionalmente a esses dados observados, né, que são tratados, que dariam outros temas aí super bacanas para a gente trabalhar, a gente recebe informações previstas, né, que a gente chama de previsões numéricas de tempo. Né? E aí o ONS hoje trabalha com insumos internacionais, né, insumos do GFS, insumos do SMWF, que são modelos americanos e modelos europeu, e insumos do próprio CPTEC. E esses insumos, né, essas previsões, precisam ser corrigidas. Né? Esses modelos, em geral, são modelos que apresentam viés, né, por isso o nome correção de viés, e essas previsões precisam ser corrigidas antes de entrar nos modelos de previsão. E esse gerou o tema do nosso Datatons. Né? Então, embora os modelos, esses modelos numéricos geram previsões, né, de diversas variáveis, temperatura, pressão, umidade, a gente aqui nesse Datatons está focando na correção da velocidade de vento, né, que é insumo principal para os modelos de previsão. E aí,
Onde que entra essas previsões, né, associadas a essa correção de viés, né, que geram, né, os insumos básicos para modelos de previsão de geração eólica, né? Primeiramente, a gente tem que entender, ontem, né, foi uma super aula, né, que a gente teve, os nossos diretores comentaram, o Carato comentou do paradigma, né, do planejamento, ou seja, se chove muito, né, vamos supor, o ONS decide guardar água e chove muito, eu posso ter vertimento de água nas nossas hidrelétricas, ou seja, eu estou jogando dinheiro fora, dinheiro, literalmente, dinheiro no ralo. Por outro lado, se o ONS decide, né, despachar, né, despachar muito dessa água e não chova, a gente vai ter, pode acontecer, né, de uma falta de energia no futuro, né? E isso, né, muitas vezes essa falta de energia vai vir de outras fontes e pode ser de fontes um pouco mais caras, né? Fontes térmicas, por exemplo. E isso encarece a nossa operação. Então, a gente tem que equilibrar, né? A gente tem que otimizar o tanto de água que eu vou guardar, o tanto de água que eu vou, né, que eu vou gastar. E isso associar a todas essas outras fontes não despacháveis, como é o caso da eólica, como é o caso da fotovoltaica, né? Então, essas previsões alimentam esses modelos, né, que a gente chama de modelos de otimização. E a gente tem aí os modelos atuando em diversos horizontes de tempo, né? A gente tem os modelos, né, que atuam, né, no horizonte de médio prazo, né? Esses modelos olham o nosso sistema elétrico um pouco mais, né, com menos detalhes, né, um pouco mais superficial, né? E a gente depois à medida que a gente vai caminhando ali para o curto prazo, curtíssimo prazo e tempo real, a gente vai detalhando mais, não? Então, a gente tem modelo que trabalham no horizonte de curto prazo, horizonte de curtíssimo prazo, e esses modelos recebem exatamente essas previsões de geração eólica, né, que vem diretamente de um modelo de correção, né, de viés. Além disso, além dos modelos de planejamento, né, essas previsões, esses insumos do modelo de correção são diretamente associados à previsão eólica em tempo real, né? São as previsões que vai ali para a sala de controle, é onde de fato acontece, né, a operação do sistema. Então, ontem foi dado um overview muito bom, né, algumas analogias muito boas, né? A gente está ali olhando, dando uma diretriz para a sala de controle, mas ali na sala de controle é onde, né, pode acontecer, pode estourar aquelas bombas, né? Então, né, a previsão assertiva, né, ela diminui o risco dessa bomba explodir na sala de controle. Então, feito esse overview, né, de como o impacto desse tema lá no planejamento, na operação do sistema elétrico, vamos diretamente para o que é o desafio, né? Como que está, né? Vamos esclarecer um pouquinho o que de fato, né, é esse modelo de correção de viés, né, da velocidade de vento. Para a gente entender um pouco dessa correção de viés, a gente tem que ter em mente, né, como atuar, né, com essas previsões numéricas, né, com essas previsões, né, desses modelos meteorológicos, né. O ONS trabalha com alguns, e esses modelos, a gente tem modelos globais, modelos que geram previsões para todo o globo, né. Então, a gente discretiza o globo em que a gente chama de quadrículos, né. E aí o modelo numérico gera previsões para todo o planeta. E a gente tem também modelos regionais, mas mesmo assim são previsões para algumas grandes áreas. Então, você precisa associar aquela previsão, né, global ou regional à usina eólica. E com essa previsão da usina, né, ali para aquele ponto de grade que a gente chama, com os dados observados lá no parque eólico, através de uma torre anemométrica, né, uma torre de medição, a gente alimenta os nossos modelos de correção de viés, né? E esse insumo que gera, né, o insumo base, né, para as previsões. Vou dar só um overview, pessoal, de como é o modelo atual do ONS, né? Como a gente faz essa correçãozinha de viés, né? E aí a gente já parte, né, para entender um pouco mais desse conjunto de dados, o que o pessoal vai conseguir trabalhar, o que o pessoal vai conseguir ali colocar, né, a cachola para funcionar.
aqui é um exemplo, né, da velocidade de vento verificada, né? Verificada é observado, é medido lá nas estações, né, essa curva em vermelho, e a gente tem as previstas, né, pelo modelo numérico. Então, dá para a gente ver ali o viés bem característico, né? Alguns momentos de um viés mais, que é esse distanciamento, né, entre a curva vermelha e azul, bem característica. Em um determinado momento do ano, ela é um pouco mais próxima e depois aumenta. Então, já dá para ver que tem ali, né, algumas características que a gente já consegue modelar. E aí, o gráfico à direita é a curva em verde é aquele dado corrigido, né? Só que depois a gente vai discutir um pouquinho mais, vai ver que o modelo do ONS ainda tem muitas coisas, por isso que originou esse tema, né, para o DataTon. Muitos detalhes ali, muitas características que a gente pode melhorar. Mas só dando uma ideia, né, o modelo atual, ele trabalha ajustando regressões, né, dentro de uma janela móvel entre o dado de vento observado, né, que é o dado verificado, e o dado previsto. E a gente trabalha, né, o ONS trabalha, está tendo um exemplo, uma série temporal de velocidade de vento para 6 horas da manhã, somente para 6 horas, então já dá para ver que tem uma variabilidade bem grande, e a gente modela cada semi-hora em separado, mas não quer dizer, aqui é aberto, né? Então o tema é aberto, isso aqui é só um overview de como que é o modelo atual, né? Então, essa janela móvel também é dinâmica, né? Ela varia, ela cresce, ela reduz, para garantir uma boa qualidade de ajuste. Agora eu vou falar um pouquinho da característica dos dados e metadados, né, que a gente vai disponibilizar para vocês, para dar um norte do que a gente vai, né, ter que trabalhar. Bom, o importante, pessoal, é que, mesmo que a gente vá utilizar apenas os dados que forem disponibilizados, as possibilidades são infinitas, né? Então, encontrou uma solução que usa outros dados, né? Então, a gente tem lá os modelos numéricos fornecendo previsões numéricas para diversas variáveis, vento, temperatura, pressão, umidade, etc. Tem, enfim, várias variáveis. Entendeu que tem uma correlação, tem alguma coisa ali, algum insight em alguma variável, e que você já conhece, já está trabalhando com essa variável, zero problema, vamos atacar também, né? Então, a ideia do DataTons é exatamente essa, é a gente pensar fora da caixa, né? A gente vai fornecer um conjunto de dados, né, um conjunto de velocidade de vento, tanto observado como previsto, né, para 14 usinas, né, espalhadas, 2 para cada estado, então a gente vai ter uma representatividade bem legal, né, da geração eólica do país como um todo, né? Então a gente vai ter característica de viés totalmente diferente ali nesses dados, vai ter muita coisa ali nesses dados que a gente pode encontrar, né, bastante informação legal. Então, quem quiser pegar esses dados, trabalhar com esses dados, vai conseguir muita coisa, vai conseguir muitos insights. É isso, botar a cachola para funcionar mesmo, mas pode também, se tiver outros dados, se tiver querendo trabalhar com outros dados, a gente também, né, tudo está associado, tudo que tiver associado, né, à correção de viés da velocidade de vento é bem-vinda no trabalho. E agora só um pouquinho para a gente entender o comportamento do viés, né? Às vezes a gente associa, o viés tem ali um nível DC, né? Então, retirei aquela média, né, da nossa série temporal, suficiente. Mais ou menos, não é bem isso, né? A gente sabe que o viés, né, das previsões numéricas, eles variam nas horas do dia, né? Então, cada hora tem um comportamento do viés diferente. Você tem o viés diferente ao longo dos anos, né? Então, como tudo, né, a nossa tecnologia, né, os nossos processos evoluem em anos, os modelos numéricos também acabam evoluindo, né? E a própria natureza acaba sofrendo variações, né, ano após ano. Então, a gente tem ali características diferentes que a gente tem que pensar como modelar. O viés também varia nos meses do ano, nas épocas do ano, né? É diferente para cada região do país, então, quando vocês se mergulharem naquelas 14 usinas, claramente vocês vão ver que tem um comportamento diferente, né, do viés. Então, o que a gente quer com esses dados, com esse mundo, né, de correção de viés,
é pensar, né? É botar a engrenagem para funcionar, é botar, né, a cachola, colocar nossas inteligências físicas e artificiais, né? Então, o pessoal que domina inteligência artificial vai curtir muito esse desafio, tem muito dado ali para trabalhar, né? Botar o machine learning ali para executar, para que a gente consiga encontrar os comportamentos escondidos dos dados. Então, aqui a gente já colocou alguns comportamentos, né, essas variabilidades ao longo de ano, ao longo do dia, ao longo de região, né, já, que a gente já conhece, e que por si só é um desafio modelar. Então, mesmo que vocês conheçam essas variabilidades, já não é uma tarefa tão trivial, né, você conseguir modelar, porque tem o volume de dados, o dado varia de ano para ano, então já é uma tarefa bem complexa, mas também pode ter comportamentos escondidos. Então, o ideal é que vocês brinquem com esses dados, né, que vocês trabalhem com esses dados, e tudo que a gente encontrar aí nesses dados, todos os comportamentos, características escondidas, vai ser muito bom, vai ser uma inovação muito grande para esses temas. Aqui alguns cuidados, né? Aqui alguns gráficos, a dispersão vento previsto versus vento verificado, né? De uma determinada usina, né? E separado para cada semi-hora. Então, se a gente olha um gráficozinho desse se movimentando, né? A gente está vendo uma janela móvel, né, de 60 dias, então a gente está plotando 60 pontos, né, para cada semi-hora. Então, notem que em algumas determinadas épocas do ano, embora está passando muito rápido, a gente vê que a dispersão é bem cara de uma bola, né? Ou seja, tem uma correlação ali bem baixa. Então, tomem cuidado, né? O desafio é exatamente isso, tomem cuidado com os dados, com a calibração dos modelos, para que, né, os modelos não sejam calibrados e acabam gerando parametrizações, né, parâmetros muito ruins na hora de estimar, na hora de prever, né, o dado, né, prever a velocidade do vento. Bom, pessoal, aqui quase terminando a nossa apresentação, vou tentar, né, convencê-los a vir para esse desafio, vocês vão curtir, eu sei que vai ser uma escolha muito difícil, né, os dois temas são muito interessantes, né, qualquer que seja o tema que vocês vierem a escolher, tenho certeza que vocês vão curtir bastante, mas eu vou trazer, né, aqui, puxar a sardinha para o meu lado, né, em relação ao tema de correção de viés, né, para vocês pensarem, né, escolherem esse nosso tema. Né. Primeiramente, o que a gente pode aproveitar desse Datatons? Todas as ideias, né, mesmo que a gente não consiga, às vezes, um resultado tão legal e tal, mas aquela ideia pode ser muito interessante, né? E a gente, talvez no final de semana, não consiga abordar toda ela, né? Ela seja uma ideia que precisa de mais tempo, né? Mas a ideia foi super legal. Então, isso pode vir a compor o modelo oficial do ONS, né? O modelo de previsão oficial do ONS. Né? Isso é muito legal. Então, vocês vão estar participando, né, do modelo oficial. Outra questão, né? Vocês vão estar participando da história da transição energética. Então, toda vez que a gente tem essas previsões mais aderentes, né, mais simples se torna a entrada dessas fontes na matriz. Então, vocês vão estar ajudando o ONS, né, a superar esses desafios. Então, a ideia não é o ONS trabalhar sozinho, é trazer vocês, trazer a comunidade, né, para que a gente juntos consiga superar esses desafios tecnológicos. Então, vocês vão estar aí sempre contribuindo, né, e participando e trocando informações também no futuro sobre modelagem, sobre esses temas aí super inovadores. Também estará ajudando o ONS, de certa forma, na operação, né, para que seja uma operação mais eficiente e segura. Né? Isso está ligado diretamente, ou seja, você vai estar ajudando diretamente a redução dos custos de energia para o consumidor final. Então, tema legal, conseguir colocar uma ideia legal, você está contribuindo para a sociedade toda. Né? Então, esses temas têm essa característica. Então, pessoal, para finalizar, venham para o desafio. Né? Obrigado a todos pelo tempo. Murilo, passo para você a palavra. Legal, bom demais, Paulo. Galera, eu acho que eu vou ser um pouquinho o advogado do diabo aqui, dá uma olhada no desafio do Paulo, mas antes de vocês escolherem esse desafio que está sensacional. Ô, Paulo, só uma coisa, você vai conseguir compartilhar com a gente essa apresentação? Claro,
Sem Boa, problema. maravilha. E aí, galera, se vocês falarem, putz, vamos dar uma olhada, colocar os 2 desafios ali, vale a pena depois vocês darem uma olhadinha na apresentação do Paulo. Paulo, E obrigado. só lembrando, Murilo, a gente tem um vídeo de apoio, não sei se eu comentei durante a apresentação, que detalha um pouco mais. Aqui a gente passou Legal. um pouco muito rápido, com alguns conceitos, mas a gente tem um videozinho de apoio. Então, quem quiser entender um pouco mais, está lá o vídeo completo, né, com explicação de todos os detalhes, né, desse tema. Boa, Obrigado, legal. Murilo. Paulo, valeu, obrigado aí pela dica. E, galera, eu acho que esse desafio aí já dá para vocês começarem a pensar em algo. Mas, antes de vocês pensarem no próximo desafio, bora escutar o próximo desafio? Então, eu vou trazer aqui 2 convidados que irão falar a respeito desse desafio. Então, eu já queria chamar o Evandro Mendes. Muito bem-vindo, Evandro, e o Gabriel Gonçalves. Olá, Gabriel. Olá, Murilo. Olá, Evandro. Olá, gente. Boa noite. Começa, Gabriel. Pode ir. Bom, boa noite a Segue todos. Obrigado, Murilo. Obrigado, Mafra. Obrigado pela presença de todos. Vou começar com minha autodescrição aqui, né? Eu estou com uma camisa branca, tenho barba, entendeu? Cabelo com topetinho. E nós queria agradecer muito a presença de todos e vai ser um desafio bem interessante, né, Evandro? Ainda mais, vai ficar mais difícil agora com essa explicação do Paulo, mas a gente vai dar motivos para eles escolherem o nosso também, né? Com certeza. Deixa eu dar minha descrição aqui, na sequência do Gabriel. Meu nome é Evandro, é um prazer estar aqui com vocês. É a minha primeira vez, né? Sou novato nesse assunto todo aí. Fui escalado como mentor do programa porque a gente está imerso nessa questão, né, de previsão de carga, tratamento de temperatura e tal. A minha audiodescrição: eu sou um sujeito branco avermelhado, né, cabelo branco, barba branca. Posso até, né, barrigudo também, acho que tem toda a característica de pegar um bico de Papai Noel aí no final do ano, né, faturar um troco à parte, e a gente está nesse Datatons, com esse nosso desafio. A gente trabalha neste assunto já há um tempo, lendo artigo e tal. A questão é que a gente está imerso nesse problema e parece que, não sei, parece que a gente não consegue sair muito fora da caixa. E aí, por isso, a necessidade, né, ou até essa oportunidade de ter vocês aí, né, trabalhando junto e motivados, e, é claro, com visões diferentes, e isso tudo vai contribuir bastante, né? Não importa se a gente chega ao melhor resultado, não é essa a questão. O que vale são as ideias, as propostas de vocês, como é que vocês pensam no assunto, como é que vocês trabalham, né, os dados, tudo isso vem contribuir, né, assim, fortemente com tudo que a gente almeja e batalha para que o operador tenha cada vez mais essa inclusão digital. Há uma transformação muito evidente, e isso foi dado ontem, né, pelos diretores e por toda a equipe, né? Acho que é uma mudança de paradigma muito grande no mundo todo. A gente está vendo, a gente está acompanhando isso, e é claro que a ciência ela não pode parar, né? A gente tem que priorizar mesmo, né, os estudos, as análises e tirar um pouco assim, né, filtrar bastante coisa, né, de coisas que realmente chegam até nós, mas parece que não são tão relevantes assim. Então, mais uma vez, bem-vindo. Vou deixar o Gabriel tocar o barco, né? Ele vai começar dando uma explicação geral do processo, do problema, e eu vou, ao mesmo tempo, junto com ele, dando umas dicas aí, apresentando o nosso desafio. E, no final, eu faço um fechamento, né? Quero também deixar algumas coisas assim registradas, que eu acho que vale a pena. E vamos lá, Gabriel. Começa aí, anima aí.
Vamos falar um pouquinho do desafio para eles, né? Uma análise entre a relação entre carga e temperatura no estado de São Paulo. Vamos explicar um pouquinho primeiro o que é carga, né? O conceito de carga aqui, que para muita vento é mais fácil às vezes. Vento todo mundo sabe o que é. A carga a gente às vezes tem que pegar esse conceito, né? Então o conceito de carga a carga ela pode ser medida tanto pelo lado da oferta quanto pelo lado da demanda. Aqui no NS, pelo lado da oferta, a gente fecha com os diversos tipos as diversas fontes de geração, né? Eólica, nuclear, solar, térmicas, hidráulicas, térmicas a biomassa, entendeu? E os intercâmbios. Nós temos intercâmbios com a Argentina, intercâmbios com o Uruguai, entendeu? Então, no conceito de sistema interligado nacional, né, que é o sistema do nosso Brasil, então, todo esse sistema do norte ao sul, ele é interligado, e tudo isso a gente faz o somatório de todas essas fontes de geração que nós temos, mais alguns intercâmbios internacionais. Internamente, a gente subdivide também em 4 sub-regiões, que é o Sudeste e Centro-Oeste, o Nordeste, o Norte e o Sul. E quando a gente vai pegar a carga desses subsistemas, que a gente chama, né? E em cada subsistema desse, a gente também considera como carga o somatório da geração, mais ou menos o intercâmbio, aquilo que ele está trocando de energia com os outros subsistemas e internacionalmente em alguns casos. Somatório disso, nós temos a carga global. E vou dando um exemplo aqui para vocês de umas curvas de carga. Nós temos aqui uma curva de carga de dia útil de verão, para a gente ter ideia de como o comportamento da carga se altera ao longo do ano. Essas curvas de carga são do Sistema Interligado Nacional como um todo, tá? Então nós temos aí em verde a curva de carga do dia útil de verão. Em laranja, não dá para ver a segunda de baixo aqui, a segunda de cima é um fim de semana de verão, a gente vê que o perfil muda bastante, né? Coloquei também aqui para um dia útil de inverno e um final de semana de inverno. Então a gente vê que o comportamento da carga ele muda de acordo com os dias de semana, com o período da estação do ano que a gente está, o período do ano, e também pode mudar de acordo com a temperatura e com os dias especiais e feriados. Essas são as principais variáveis que a gente usa hoje, como a temperatura e os dias especiais, além do período do ano, né, que seria a sazonalidade, são as principais informações hoje que a gente usa para explicar o comportamento da carga. Tá? Agora eu passo um pouquinho para o Evandro. Evandro, vamos falar para esse pessoal aí um pouco do preço horário, a mudança de paradigma que está trazendo. Perfeito. Bom, pessoal, houve uma mudança de paradigma a partir do ano passado. Desde em 2020, em plena pandemia, havia uma proposta de mudança do preço, ou seja, no planejamento mensal da operação, com as suas revisões semanais, então era calculado o preço, o CMO. Ou seja, ali você tinha basicamente o preço da água. Quanto custa a água, né? A água que é gerada. E o Paulo comentou algumas coisas, né? Deixou lá, por exemplo, a cadeia de modelos, New Wave, Decomp, Design, nos seus diversos horizontes. E aí, a partir do ano passado, desde janeiro do ano passado, então o preço passou a ser horário. Então você tem uma curva de carga, uma curva de preço, onde cada hora tem um custo da operação. É o que está sendo colocado ali.
Então, nessa mudança de paradigma, o que aconteceu? O que antes havia previsões, por exemplo, de carga, sempre houve a previsão de carga diária, de curvas de carga diária, que é o objeto do nosso estudo aqui. Mas também você tem as previsões mensais, previsões semanais. E aí, o que acontece? Nessas revisões semanais, a hidrologia, ela sempre teve digamos, maior incerteza, porque as previsões meteorológicas de maior prazo, elas são muito mais incertas. E aí, para você fazer essa previsão de chuva-vazão, essa relação de chuva, previsão de chuva, que se transforma em vazão para as usinas, e sobretudo naquelas usinas que são em cascata, que tem operação de saída d'água e tudo. Então, essa mudança, né, esse preço que era revisto semanalmente, né, então, com a incerteza maior nas previsões meteorológicas, hidrológicas, e a carga que tinha um comportamento razoável, girava em torno aí de 1 a 3%, né, de desvio, passou agora para o preço horário. O que acontece? Nesse paradigma, as previsões hidrológicas, meteorológicas, elas são mais assertivas para o dia seguinte. Então, a volatilidade, né, a variação, os erros de previsão hidrológicas foram reduzidos. No entanto, para a previsão de carga, aconteceu o inverso. Porque, primeiro mudanças de comportamento, né, das pessoas. Tivemos agora, recente, uma pandemia, lockdown. Então, as curvas de carga mudaram sensivelmente. E aí, o preço da energia mais caro, vivemos agora no final do ano passado, aí, praticamente não um racionamento de energia, mas uma necessidade de aumento substancial do preço da energia, bateu na conta de luz das pessoas, para que economizasse energia, porque realmente o sistema estava carente de água, com pouca água nos reservatórios, e aí chegou em outubro, felizmente voltaram as chuvas, e aí deu um alívio ao sistema. Então, essas mudanças, né, de preço, isso também muda o comportamento do consumidor. Por exemplo, está esquentando, né? A pessoa, espera mais um pouquinho antes de ligar o ar-condicionado. Quando a gente teve com um preço de energia mais barato lá em 2014, 2013, quando houve até a crise, né, e tal, econômica, então o que acontecia? Olha, começa a esquentar, a pessoa já liga o ar-condicionado, porque eu tenho um preço mais baixo de energia. Vai esfriar, então eu pago para ver, desligo o ar-condicionado só quando chegar de fato o frio. Hoje não, com o preço de energia mais caro, as pessoas começam a esquentar, as pessoas vão retardando, esperando sentir de fato o calor para ligar o ar-condicionado, e quando diz que vai esfriar, a pessoa já desliga antecipadamente. Então, essas mudanças de hábito, provenientes principalmente esses fatores econômicos, afeta fortemente a curva de carga e dificulta, claro, as nossas previsões, porque o hábito do consumidor é que determina o comportamento da curva de carga. Assim como o que a gente vê hoje, uma injeção forte da tal da MMGD, que é a mini micro geração distribuída. São esses painéis solares nas residências, os chamados rooftops. Então, essa injeção de energia, né, que estão na casa das pessoas, quando você tem, digamos, uma radiação forte, o céu aberto e tal, esses painéis estão gerando. E aí a residência começa a consumir essa energia e deixa de consumir da distribuidora. E quando começa a chover ou ficar nebuloso e tal, os painéis diminuem a eficiência dele e as residências passam a consumir mais da distribuidora. Como nós não temos essa medida não chega no ONS, então as previsões de carga sofrem um efeito muito grande. Então, você tem que prever uma radiação solar em certas regiões, se vai ter nebulosidade, se vai ter chuva. E o impacto dessa geração hoje, dessa mini-micro geração, está sendo muito grande. E isso afeta fortemente as curvas de carga. Então, as previsões passaram a ter uma volatilidade muito maior. Não a previsão, perdão, a curva de carga, a carga, o consumo, passaram a ter uma volatilidade muito maior e, obviamente, dificulta muito o nosso trabalho de previsão. Então, nessa questão, o que acontece? Uma previsão que erra muito, dependendo da situação do sistema, por exemplo, igual o ano passado, estava no limite de energia. Então, o que acontece? Você começa a entrar na reserva de potência, começa a botar o sistema em risco.
Quando você tem folga, sobra de energia, e aí, dependendo do tamanho do erro, do que está acontecendo agora, nesse momento, o que acontece? Você tem controles automáticos, né, que venha a fazer as correções dentro do sistema elétrico. O sistema é robusto, o sistema é complexo, mas tem toda a sua parafernália elétrica, eletrônica, que corrige, e também tem a operação, o operador que está monitorando e tomando decisões quando os controles automáticos começam a não atender, né, a fazer as correções, os acertos necessários. Então, aí o operador intervém, o operador toma decisão, tem medidas operativas, é uma coisa muito séria e é o que o operador faz, é o que o ONS faz diariamente. Então, nesse novo paradigma, o que acontece? A previsão de carga tomou uma relevância muito grande, muito maior do que antes, sobretudo por conta desses efeitos econômicos, por conta dessa injeção forte de MMGD, muitos painéis solares sendo colocados nas residências, e por outros aspectos, naturalmente. Por exemplo, a temperatura. A temperatura é a nossa principal variável de influência na carga. E hoje é o que nós contamos com ela. Então, por exemplo, no Sudeste, no Sul, que a variação de temperatura impacta fortemente a carga, né? Na região Norte e Nordeste, as variações de temperatura são muito menores. Aí lá, a chuva afeta mais. Quando começa a chover, as pessoas têm o hábito de reduzir ar-condicionado e tal, então afeta muito a carga. Agora, o que nós estamos neste desafio? Nós vamos trabalhar numa região específica, porque ela tem características distintas. A gente vai falar mais adiante. Muda o slide para mim, Gabriel. Só para fechar essa introdução que eu estou fazendo aqui. Aqui nós temos um slide mostrando o que é uma curva de carga, um exemplo dela, tirado num determinado dia. Essa curva não é a mesma, por exemplo, para todos os dias da semana. Sábado, domingo é diferente, feriado é diferente. Em janeiro, fevereiro é diferente. Então, ela varia com a estação do ano por questões econômicas, de fato. Você tem períodos de férias, você tem período de calor, você tem período de frio, chuva, você tem eventos esporádicos, por exemplo, a pandemia. Quando entrou a pandemia, a carga mudou radicalmente de um dia para o outro, por causa do lockdown. Então, houve muito menos consumo de energia, porque os colégios foram fechados, as fábricas foram fechadas, empresas foram fechadas, o comércio foi fechado, e as pessoas ficaram retidas na sua residência. Então, houve uma mudança grave. E isso afeta diretamente as nossas previsões, porque você não tem essa informação, o que vai acontecer no dia seguinte, né, com o lockdown. Você nunca viu, entendeu, o que acontece, portanto, você fica assim um pouco perdido. Depois que você passa a observar aquele comportamento, o que acontece? Então, você passa a entender o que está acontecendo, e os próprios modelos de previsão que nos apoiam, previsão de carga, baseado em séries temporais, modelos estatísticos, modelos matemáticos, eles também passam a capturar aquele comportamento e aí passam a reproduzir esse tipo de coisa. E aqui, só para vocês terem uma ideia, o que é o preço horário. Então, você vê o CMO, que é o custo, né, da energia, sendo colocado ali hora a hora. Então, aqui já dá uma visão e, obviamente, de novo, a previsão de carga hoje ela tem um fator muito mais relevante por conta dessas variações que têm ocorrido. E a previsão hidrológica e meteorológica, que antes tinha um efeito muito maior por conta dos desvios, né, dos erros, não proposital, mas por conta da incerteza que havia nas previsões hidrológicas de maior prazo. Vai chover semana que vem? Cara, é um chute no escuro. Já o comportamento da carga, ele era muito mais previsível. Então, havia um desvio maior hidrológico e menor de carga. Hoje, a gente observa um desvio menor hidrológico, então já é um comportamento mais comportado. O estoque está dado. Eu sei o que tem de água no meu estoque hoje. Para amanhã, eu tenho uma previsão de chuva muito mais assertiva. Então, a coisa ficou mais, digamos, palatável, menos volátil. Então, os modelos passam a acertar mais e o impacto no preço dessa variação hidrológica passou a ser menor. E a curva de carga, como eu disse, piorou a situação por conta desses aspectos econômicos, MMGD e a própria temperatura que varia ao longo do dia. Gabriel, segue aí adiante. Bom,
Vou falar um pouquinho agora dos nossos modelos. E para dos nossos modelos de previsão de carga, né? Que para a gente prever o acompanhamento disso tudo, como que a gente faz isso, né? A gente montou todo um ambiente de desenvolvimento e aprimoramento de modelos, entendeu? Onde nós temos dados meteorológicos, execução automática de modelo, tratamento de insumos, análise de dados e resultados, desenvolvimento de modelos de machine learning, entendeu? Tudo isso para um ambiente apropriado para alimentar nossos modelos. E como resultado disso, nós temos hoje também acompanhamento do desempenho desses modelos, né? Uma maior assertividade nesses modelos reflete uma segurança no sistema, né? Que evita reprogramações em tempo real, e também um preço mais assertivo. Se a gente sabe exatamente o comportamento da carga, a gente pode fazer um despacho melhor, um despacho mais otimizado, aumentando a segurança do sistema e diminuindo o gasto com encargos. Agora, hoje, a principal variável utilizada hoje nos nossos modelos de previsão, a exógena mesmo, que está ali acompanhando a carga, é a temperatura. Entende? Embora a gente saiba que possa ter outras influências, entende? Tanto hoje com o efeito da MMGD, muita influência também da radiação. Nós temos regiões do país onde a chuva é mais se torna relevante também, sendo preponderante, mas em geral a chuva também responde junto com a temperatura. Então a temperatura ela carrega esse peso maior nosso. Agora, Evandro, fala um pouquinho aí da área de São Paulo. Vamos lá. Então, dando sequência, bom, o que o Gabriel deixou claro é que todo esse processo hoje foi programado, usa a AWS, né, o Data Lake, e mais os algoritmos que estão programados lá, toda a nossa arquitetura em R, tudo programado em R, modelos e tudo, que nos apoiam. A questão de São Paulo, por que o desafio em São Paulo? Muito simples, porque São Paulo, primeiro porque é uma região que tem uma representação muito grande no consumo da carga. Ele representa quase 50% do subsistema Sudeste, Centro-Oeste, conforme o Gabriel mostra aqui. E o subsistema Sudeste, nesse dia que o Gabriel mostrou aqui, isso aqui foi um dia em particular, São Paulo estava representando 46% do consumo no subsistema Sudeste. E o subsistema Sudeste, mais de 50% do consumo em todo o Brasil, no sistema interligado. Volta ao anterior, Gabriel. E aqui, então, por conta dessa participação, desse peso de São Paulo, e por São Paulo ser um estado onde ele é atendido, né, por várias distribuidoras, concessionárias de energia elétrica, o que acontece? Como a gente vê no mapa aí, algumas concessionárias elas atendem algumas regiões de São Paulo, e são regiões com características diferentes. Quando você vê ali o ABC paulista, altamente industrial, então a indústria tem um peso muito grande. Por quê? Porque, assim, não importa se está quente ou se está calor, a indústria não para, o motor não é desligado, concorda? Assim, acho que isso é claro. E ao mesmo tempo, poxa, está frio, está calor, quem está dentro de casa, quem está no comércio, está usando mais ar, menos ar-condicionado, né? Está gastando mais energia, menos energia. Regiões de São Paulo onde tem ali usinas de bagaço de cana, então são usinas com cogeração, ou seja, os caras pegam o bagaço da cana, quer dizer, moe para fazer o álcool, certo? E aí o bagaço de cana é usado em reatores para cogeração de energia. E tipo o painel solar, o cara tá usando ali o resíduo para gerar energia, para não consumir muito da rede, ok? Não consumir muito da concessionária ou do contrato do qual ele está vinculado, dependendo de como ele está sendo atendido, seja por um contrato, né, ou seja pela distribuidora diretamente. Isso aí é mercado de energia, não vamos entrar nesse detalhe. Então, quando o cara está congelando,
o que acontece? Ele está consumindo menos da rede. Quando ele deixa de cogelar, por uma razão qualquer, dá uma chuva, molha o bagaço, perde a eficiência da cogeração, a cogeração atende meia boca, ou às vezes está desligada, então passa a puxar da rede. E aí o que acontece? Variações na carga daquela distribuidora. E outras questões a mais. Então, assim, a temperatura nessa nossa região sudeste, sul, ela tem muito efeito. Começa a chover, o comportamento muda, começa a esquentar, o comportamento muda, começa a esfriar, o comportamento muda. Dentro dos feriados, as características são distintas, e semiferiados, igual agora, Corpus Christi, quinta-feira, feriado, sexta-feira, meio enforcado. Algumas pessoas trabalharam, outras não, e isso tudo muda muito o comportamento da carga. Então, analisar o efeito da temperatura nessa região, como é que nós fizemos? Nós temos uma solução matemática para esse problema, vou mostrar ali no final da nossa apresentação. O que nós queremos? O que nós queremos é que vocês olhem, observem como que o efeito da temperatura, nessas regiões em particular, que está mapeada, e cada região dessa você tem uma série de dados, que é a carga verificada naquela região, correspondente àquela concessionária, e a temperatura medida naquela região, numa estação meteorológica daquela região. O Gabriel já entrega esses dados com essa correspondência, ou seja, consumo da distribuidora e as temperaturas associadas, as séries temporais, esses dados já estão associados a isso. Então, o que nós queremos é que vocês pensem nesse problema, observem como a temperatura, o efeito da temperatura nessa carga, nesse comportamento de carga, tá certo? Por quê? Porque quando nós fazemos a previsão para São Paulo como um todo. Igual o Gabriel mostrou a curva ali do sistema interligado como um todo, nós temos uma curva de carga para São Paulo. É essa curva que vai aqui, ó, é o esquerdo superior. Essa curva que vocês vê é de um dia específico, aí é do dia 20/10/2021. E essa curva de temperatura em vermelho que está aí é uma temperatura ponderada. Nós temos ali 4 medições que nós utilizamos hoje, que nós temos esses dados hoje, recebemos diariamente, verificados e previstos para essa região. E aí, no final, a gente tem uma média ponderada. Como é calculada essa média ponderada? Vou mostrar para vocês no slide final. E essa curva de temperatura é o que vai entrar no modelo para prever essa carga de São Paulo. Então, esse comportamento de carga que vocês estão vendo aí, que é específico de um dia e de um período do mês e tal, de um dia útil, tudo isso tem essa característica dentro desse dia, e aí vocês vão ver isso nos dados, quando vocês estiverem lá, como é que se diz? Torturando os dados, né? Meu orientador falava isso, né? Torture os dados até que eles confessem para vocês, né? E o que vocês querem que eles confessem, ok? E aqui no slide à direita, a gente mostra, por exemplo, essa mesma curva de São Paulo em negrito, né? Aqui já está em PU da média, ou seja, eu tirei a média do dia, dividi cada hora dessa meia hora pela média, para mostrar só as formas das curvas, porque elas também têm magnitudes diferentes. E aqui você vê, nesse dia em particular, curvas de algumas dessas concessionárias, que vocês vão ter esses dados, e as curvas de temperatura naquele dia. Então, você vê, ó, teve concessionárias com comportamento distinto da curva de São Paulo. Essa curva de São Paulo, ela é, na verdade, a soma de todas essas curvas que vocês estão vendo aí. Só que cada uma no seu nível, né? Tem concessionárias que têm regiões onde tem menos consumo, outras mais consumo. Isso não importa. Ali é o formato da curva. E naquele dia, você vê, ó, temperatura baixa em algumas regiões, temperatura alta em outras, isso tudo dentro de São Paulo. E essa média ponderada que a gente calcula, tá certo? Como eu vou mostrar para vocês na sequência, para poder fazer a previsão para essa curva de São Paulo como um todo. Gabriel, avança mais um, por favor. Gabriel, tá fora? Ah, sim, obrigado. Então, quase finalizando aqui a minha apresentação, olha só. Então, para essa curva de temperatura que a gente usa no modelo de previsão de São Paulo, tá certo? É uma média ponderada. E essa média ponderada, a gente batizou isso de temperatura equivalente,
tá certo? Equivalente para São Paulo. E aqui a gente vê, ó, essa equivalente, ela é uma média ponderada da temperatura observada no aeroporto de Guarulhos, de Presidente Prudente, de Ribeirão Preto e de Congonhas, em São Paulo, tá? Então, dessas 4 medidas que a gente tem diariamente verificadas e previsão para esses caras, né, para esses pontos de medição, nós fazemos uma média ponderada e aí simplesmente traçamos ali um gráfico mostrando como que a gente tenta. É uma média ponderada, os ponderadores, os coeficientes de ponderação, eles são simplesmente otimizados, calculados, de forma a maximizar a correlação de carga com temperatura, ok? E aí eu mostro o gráfico ali naquele slide, simplesmente... eu estou ao vivo, não estou? Tá sim, o Evandro. Acho que o Gabriel, ele caiu. Ele caiu. Tá, desculpa então. Deixa eu continuar para finalizar então. Fechado. Então, olha só. Então, aquele gráfico ali é só um exemplo, tá? Mostrando que a gente tenta maximizar a correlação entre aquela média ponderada e a carga. E a gente usa essa temperatura equivalente nos modelos. E a gente faz isso não só para o estado de São Paulo, também para o subsistema Sudeste. Subsistema Sudeste, eu tenho todos os subsistemas Sudeste e Centro-Oeste. Eu tenho todos os estados do Sudeste e todos os estados do Centro-Oeste. Como que eu represento, que temperatura que eu uso para prever o subsistema Sudeste e Centro-Oeste? Eu tenho que fazer uma média ponderada. Mas que média ponderada? Então, esse é o desafio. É pensar, entendeu? Como que a temperatura impacta em cada região. Aí reduzimos o problema para vocês. Só para São Paulo, porque temos esses dados de carga e essas previsões, essa meteorologia medida, essas temperaturas medidas, e vocês pensarem ali fora da caixa, porque a solução que nós demos é uma solução matemática. Então, já estou mostrando para vocês o que nós temos. Fizemos isso. É ruim? Não é ruim. É bacana. O resultado não é ruim, o resultado é bom. Tá certo? O que nós fazemos hoje. Agora, vamos pensar diferente. Vamos pensar fora da caixa. A gente está muito imerso nesse problema e a gente trabalha há tempos com isso. Eu estou há 17 anos no operador trabalhando com esse troço, dessa forma. E essa solução, essa solução nem foi dada por nós, não. Ela veio importada dos Estados Unidos, do EPRI, que é um instituto de pesquisa, quando compramos um previsor de carga, tá, deles, um modelo de previsão de carga baseado em redes neurais. E aí tinha essa questão e os caras simplesmente resolveram, vamos fazer uma média ponderada, vamos rodar um algoritmo genético para poder achar os ponderadores. Isso há 20 anos atrás, poxa, era top, né? Pô, algoritmo genético, chique pra caramba. E hoje a gente está querendo pensar de uma maneira mais realista e dentro do problema. E aí contamos com propomos esse desafio, contamos com a participação de vocês, com a motivação de vocês, com a inteligência de vocês, com todo o empenho. E aí eu acho que tenho certeza que vocês vão comprar essa ideia é legal, ela é importante, muito importante, tá certo? E vai nos ajudar bastante não importa se vocês vão chegar a um resultado surpreendente, não é isso. A gente trabalha dessa forma, a gente espera, né? Há uma probabilidade de aparecer algo surpreendente. Entendeu? Ontem mesmo, vou fechar essa minha participação aqui com uma palestra que eu vi ontem do professor Miguel Nicoleles. Eu acompanho muito esses caras, esses cientistas. O Miguel Nicoleles é um neurocirurgião brasileiro famosíssimo, né? Que trabalha nos Estados Unidos, é aquele cara do exoesqueleto que deu o chute lá na Copa do Mundo, do Brasil, né? O cara, pô, é fantástico, é um gênio. E aí, ontem, eu vi numa live dele, né, uma palestra dele lá na UNB, né, na Universidade Nacional de Brasília, e o cara falou para a turma assim, olha, vocês que estão entrando aqui, pensem no impossível, porque o impossível é factível, mesmo que vocês não atingem aquele resultado surpreendente, mas a ideia que vocês vão pode ser uma ideia seminal para algo surpreendente. É como se a gente estivesse construindo uma parede e botando cada tijolo ali, fazendo a base dessa coisa. Então, isso tudo, a gente acredita que vai sair apesar do tempo ser curto, o problema proposto é um problema super importante para a gente. Olha, acredite nisso. Parece ser um problema aparentemente simples, mas não é isso. A nossa proposta é que a gente tenha uma ponderação ali melhor, realista, fora do que a gente já trabalha, pensa,
que esse resultado nosso também não é ruim, mas esperamos algo surpreendente de vocês, acreditamos nisso, contamos com isso e apoiamos, estaremos juntos para dar todo o apoio a vocês e fazer uma mentoria legal. E é isso aí, tá certo? Olha, agradeço a vocês, agradeço a participação, espero que vocês comprem essa ideia, né? Comprem a nossa ideia, né? Os desafios propostos. E muito obrigado, desculpa aí se eu falei demais, se eu fui muito... Eu também estou muito motivado. Bom demais, Perfeito, Evandro. Legal, legal. Gabriel, fica à vontade aí. Perfeito, Murilo, obrigado. Eu levei uma rasteira aqui da internet, mas já voltei, tive que mudar o ponto de internet aqui para resolver um pequeno contratempo, mas, bom, gente, só para finalizar também, gostaria de chamar todos vocês para o nosso desafio, né? E vai ser um desafio bem interessante. Tem toda essa questão aí dos dados, eu ressalto mais uma vez, nós do ONS temos o mesmo pensamento, a ideia, vocês podem vir com propostas, entende? É para pensar fora da caixa. Por exemplo, se vocês quiserem correlacionar também temperaturas, os nossos dados que nós estamos proporcionando são dados de temperatura e carga. Se vocês acharem, temos aqui também dados de precipitação, temos alguma outra correlação interessante que vocês queiram trazer para a gente, para mostrar que isso pode também interferir no comportamento da carga, traz para a gente que a gente vai estar aqui pronto para ajudar vocês, discutir com vocês, mentorar vocês, entendeu? Percorrer todo esse caminho aí com vocês. Nós vamos estar aqui ligados sábado e domingo aí, acompanhando toda essa trajetória dentro do Datatons. A gente está aguardando todos vocês aqui, tá? Só mais um detalhe. Fizemos uma apresentação também e tem lá uma explicação explicando o problema. Eu sou marinheiro de primeira viagem, me perdoe se eu falei demais naquela apresentação, mas que ajuda também a vocês já pensarem no problema. É mais ou menos isso que eu falei, que o Gabriel falou, tá? Tá lá, acho que está disponível aí para vocês. Perfeito, gente. Muito obrigado, Evandro. E vocês vindo para o nosso também, vocês estão contribuindo também com a segurança do sistema, estão contribuindo com o trabalho de vocês para a gente ter uma previsão de carga mais apurada, conseguir explicar melhor o comportamento da carga, que é um input fundamental aí para a gente definir o despacho e a melhor operação possível do sistema, trazendo benefício para toda a sociedade. É isso que eu tinha para falar para vocês. Muito obrigado a todos. Volto a palavra para o Murilo aí. Muito obrigado, Murilo. Legal. Valeu, Gabriel. Valeu, Evandro. Eu vou colocar vocês aqui no backstage. No finalzinho eu trago vocês de volta para a gente dar o boosting final nessa galera. Fechou? Ok. Boa. Pessoal, muito bom cada um desses desafios. Já estou vendo o Gustavo Dias aqui, que ele já sabe qual desafio ele vai escolher. Galera, esse é o momento. Então, para vocês pararem para refletir, depois, se vocês quiserem assistir a live novamente, para ver qual desafio vocês vão seguir, certo? E agora eu quero convidar a Fernanda, galera. Isso aí, a Fernanda Spinardi aqui da AWS. Olá, Fê, tudo bem? Boa noite. Boa noite, Murilo, boa noite todo mundo. Boa noite, Datatoners. Aprendi mais essa hoje. Espero que esteja aí todo mundo bem. Eu sou a Fernanda Spinardi, todo mundo me conhece por Fê. Eu me identifico como uma mulher branca, estou vestindo aqui uma camiseta cinza, tem um logo da AWS, eu uso óculos vermelhos. Aqui atrás de mim tem um abajurzinho neon em formato de nuvem. Eu sou engenheira eletricista, mas pautei a minha carreira em sistemas que consomem no máximo 12 volts, tá? Um pouco diferente do mundo de vocês aí. Estou na Amazon Web Services, AWS, há 4 anos e lidero lá a organização de arquitetura de soluções. O papel do arquiteto de soluções é ajudar os nossos clientes a tomar as melhores decisões no uso de tecnologia para que eles possam aí alcançar os seus objetivos de negócio, assim como vocês estão buscando alcançar a inovação aí com esses 2 desafios. Confesso, eu agora não saberia escolher qual dos 2 ainda. Eu ia parar para pensar aqui. É um prazer enorme participar, estar aqui com vocês, participar desse momento, que é um evento que incentiva inovação.
E a Amazon tem uma cultura de inovação que, na prática, se traduz em 3 ideias super simples, mas que, quando combinadas, são bem poderosas. Tudo que a gente faz por aqui se sustenta em obsessão pelo cliente, invenção e paciência. Ou seja, quando a gente desenvolve um novo serviço, ou quando a gente desenvolve uma melhoria de um produto, a gente primeiro coloca o cliente no centro da discussão, entende profundamente, em detalhes, quem é esse cliente, qual é a dor, qual é a necessidade, e aí, a partir do cliente, a gente começa o processo de invenção. Nesse processo de invenção, de inventar, a gente segue tomando decisões que vocês vão tomar aí ao longo do desenvolvimento do Datatom. Decisões de desenho, de investimento, de estratégia. No nosso caso aqui na Amazon, essas decisões a gente toma sempre pensando no longo prazo. Um dos maiores frutos dessa cultura de inovação da Amazon é a própria AWS. Depois de mais de uma década de desenvolver e rodar uma aplicação web altamente escalável, que é a Amazon.com, a gente entendeu que tinha desenvolvido aí uma competência para operar data centers de escala massiva e resolvemos nos lançar no atendimento de um conjunto diferente de clientes, que não eram mais os consumidores, né, do mundo de retail, mas sim agora desenvolvedores e áreas de negócio que estavam sedentas por tecnologia para justamente trazer inovação. Naquele momento, o Jeff Bezos foi super questionado. Por que uma loja de livros na internet vai se meter no ramo de tecnologia, né? Mas hoje são milhares de clientes entrando todos os dias na nuvem para se beneficiar aí de mais de 200 serviços de tecnologia da informação que estão à disposição. Quando a gente conversa com esses clientes, fica claro que a invenção ou a reinvenção de sistemas, aplicações, ou até mesmo de um segmento inteiro de indústria, depende de dados. E é a era da sobrevivência do mais informado. Por isso que eu estou assim, maravilhada de ouvir esses 2 casos aqui, e como, para nós, aqui me colocando como consumidora, né, é tão importante o papel de vocês como foi que o tema que ele usou? Em massacrar os dados e tirar dali a informação que nos ajuda a ter uma vida mais confortável. Por exemplo, vou trazer aqui o caso de um outro cliente, que não tem nada a ver com o segmento de energia, mas só para ilustrar como dados são atuantes, né, em diversos temas, inclusive sustentabilidade, inclusão e diversidade. A ADP é uma das maiores provedoras de software para a área de recursos humanos, processa 312 trilhões de decisões a cada mês. E eles encontraram na nuvem da AWS uma gama de serviços e uma escala que permitiu a ADP inovar, criando a primeira plataforma da indústria para examinar dados da força de trabalho de forma a produzir insights que orientam políticas de inclusão, diversidade e equidade para os seus clientes. Hoje a gente tem mais de 1,5 milhão de clientes que usam bases de dados, analytics ou machine learning na AWS, sendo que essa jornada de modernização da estratégia de dados tem usualmente 3 passos. O passo número 1, modernizar a infraestrutura para suportar larga escala. E está claro aqui, nos casos de vocês, o quanto a escala se faz necessária. Depois, unificar os dados, quebrar os silos dos dados, consolidar para ter um acesso fácil e, mais importante, seguro. O Data Lake é o poço dessas informações, a origem da centralização desses dados. E terceiro passo, inovar com os dados, construindo organizações data-driven. E nessa jornada, os nossos clientes têm usufruído da escala da AWS para compartilhar dados, inclusive publicamente, dados que estão sendo usados para estudos de neurociência,
para parametrizar erosão de solo, prevenção de desastres naturais, ou ainda prever a taxa de visitação turística baseada na diversidade de espécies de pássaros numa determinada localidade. Tem de tudo, né? E assim também tem sido a nossa jornada de parceria com o ONS, onde, a partir de uma nova arquitetura que centralizou os dados no Data Lake, foi possível democratizar o acesso e habilitar as diferentes áreas de negócios de vocês a inovar através de modelos estatísticos, aplicando aprendizado de máquina e inteligência artificial. Por isso que é a minha alegria de compartilhar esse momento de inovação aqui com vocês. Para finalizar, vou deixar algumas dicas da Fê, né? Bom, bancos de dados. Se a única ferramenta que a gente tem é o martelo, a gente fica torcendo para todo problema ser prego, né? Então, bancos de dados monolíticos, genéricos, aquele tradicional banco de dados relacional, nem sempre se adapta aos casos de uso mais modernos. Aplicações modernas e amplamente distribuídas vão exigir diferentes modalidades. E a AWS tem 14 motores de bancos de dados diferentes, que incluem desde o tradicional relacional, mas também chave-valor, memória, grafos, séries temporais, para vocês se divertirem aí durante o Datatom. A dica número 2, a inteligência artificial está ao alcance de todos, desde os mestres dos dados, como vocês aí, mas também todos nós, mortais, que nunca tivemos nenhuma experiência prévia com inteligência artificial. Serviços de visão computacional, extração, análise automática de dados, reconhecimento de voz, personalização, recomendação, a partir de modelos já treinados que podem ser incorporados de forma criativa e simples através de interfaces gráficas. E a dica número 3, algo que eu aprendi e usei muito nessa minha jornada de AWS. Aqui a gente fala assim, ó, think big, start small, fail fast. Então, pensa grande, o céu é o limite, a tecnologia está à disposição para pensar nas ideias mais inovadoras, divida o seu problema em partes, comece pequeno, teste muito e, quando não chegar onde precisa chegar, fail fast, fale rapidamente e retome o processo de experimentação. Eu queria agradecer mais uma vez o convite de estar aqui com vocês. Fecho aqui com uma máxima que a gente usa o tempo todo na Amazon. Work hard, have fun and make history. Prazer estar aqui com vocês, acompanhando mais esse momento de fazer a história. Obrigada, Murilo. Bom demais, Fê. Belas palavras, eu gostei dessa do final. Galera, eu acho que essa é a ideia mesmo que a Fê trouxe, não só a Fê, mas o pessoal que falou um pouquinho dos desafios, é vocês saírem da caixa, né? Eu acho que esse é o momento, né, Fê? É o momento onde a galera vai colocar em prática tudo que aprendeu lá atrás, tudo que está aprendendo agora, por agora, e colocar em prática, que esse é o momento da galera errar, né? Que fala, putz, será que eu devo fazer isso? Aqui é o momento, né, Fê? A hora é agora. Boa, isso aí. Aproveitem o maior laboratório do mundo à disposição de vocês aí para experimentar. Não, com certeza. E aproveitando também já colocar todo mundo aqui na tela, essa galera vai estar como mentor também, tá, pessoal? Então, só reforçando, não esqueçam de fazer as mentorias vão ser muito importantes, tá? Então, essa galera vai dar um norte para vocês, então, independente do desafio que vocês escolham, tá? Então, essa galera vai estar lá para ajudar vocês. Mafra, vou deixar você faça esse fechamento aí para a gente encerrar a nossa live. Fica à vontade. Pessoal, depois dessa aula fantástica que a gente teve de todos os pontos, eu não sabia nem que a Fernanda também é engenheira eletricista, eu já vou até trazer ela mais para perto do ONS, né? Na verdade, nós estamos aqui em volta de engenheiros aqui e, logicamente, eu também sou engenheiro eletricista, que bom, nós temos uma colega aqui aí nessa parte da AWS. Então, foi um prazer ter vocês aqui, acho que a explicação foi muito boa de todo mundo aí, acho que temos aí um desafio de escolher um desafio, né? Mas qual é o lado que eu vou, né?
Então, temos aí um tempo para esperar e que comecem os jogos, né? Já aí, no sábado, a gente vai disponibilizar os dados para que vocês possam começar a trabalhar. Mas, olha só, vamos pensar aí direitinho quem é que vocês vão agradar aí. Qual lado que nós vamos chegar, né? Desse lado esquerdo, nós temos o Paulo com o vento. Do lado direito, nós temos Gabriel e Evandro com a carga. Para onde vamos? Para onde vamos? É muito bom, hein? Vamos ver para onde vocês vão escolher aí o caminho e, logicamente, vão ter a presença tanto dos mentores de negócio com vocês, como também os mentores nossos técnicos que vão ajudar na parte, vamos dizer assim, da captura de dados. A gente vai ter três mentores técnicos que estão aí assistindo essa live, também vão participar com vocês, tá bom? Então, vamos ter uma cobertura muito legal aí, seja de negócio ou seja de tecnologia, para que vocês possam, como a Fernanda comentou, eu acho muito legal esse lema da AWS. Então, vocês têm que ter have fun, né? Vamos lá, vamos se divertir, vamos ajudar o ONS na visão que aí tanto o Gabriel, o Evandro e o Paulo passaram para vocês, e vamos também ter um momento aí da gente colaborar, né? Fazendo aí uma pensamento fora da caixa e que a gente tenha assim, produtos muito legais, muito bacanas mesmo, que ofereçam para a gente uma opção para a gente poder trabalhar e criar coisas novas que a gente consiga oferecer o nosso serviço cada vez melhor. Pessoal, muito obrigado. Eu desejo para vocês uma boa noite e que vocês tenham aí um final de semana muito produtivo e muito divertido. Tá bom? Pessoal, passo a palavra para o Murilo. Agradeço demais todo mundo que esteve aqui até agora e agradeço aí de novo, mais uma vez, a Fernanda, que teve aí o tempo dela aqui para conversar com a gente e, logicamente, eu ressalto que a AWS tem uma parceria muito boa conosco. Nós já temos mais de 10 anos de trabalho em conjunto e temos evoluído e, como diz aí, como colocou um slide do Gabriel, quer dizer, a AWS impulsiona a nosso analítico hoje. Então, muito obrigado a vocês também pelo teu tempo e o trabalho. E, Murilo, está contigo a bola aí agora. Valeu, Mafra, obrigado. Então, eu já queria... O Palmeiras faz hoje, né? Não, vai dar bom. Daqui a pouquinho o jogo vai começar. Mas, galera, já queria agradecer a presença de cada um de vocês. Fê, obrigado pelas palavras, muito bom. Evandro, prazerzão conhecer você. Paulo, valeu demais. Gabriel, também prazerzaço em conhecer você. E, pessoal, a gente espera vocês lá na nossa maratona. Não esquece, tá? Corre lá pro Discord. Terminando aqui, já pode ir lá no Discord. Já tem gente lá para ajudar vocês. E amanhã a gente já inicia também as nossas mentorias, tá? Fiquem ligados lá. E eu me despeço aqui. Foi um prazer ser host aqui da live junto com vocês. Estarei lá no Discord também para ajudar vocês. Tá bom? Galera, valeu, falou, fui!